Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudá-los com o lema para essa semana que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, onde Jesus nos diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Palavra do Senhor para esse dia de hoje, palavra especial que demonstra um pouco o que é amar ao Senhor. É amar a Sua palavra, é buscar a Sua palavra, é viver pautado pela Sua palavra. Que assim seja e que nós consigamos viver com auxílio do Senhor de forma a agradar a Ele e a testemunhar dele onde quer que estejamos. Com essa palavra eu saúdo a todos. Nós iniciamos nosso culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e ainda orarmos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Palavra esta que nos mostra a direção em que nós devemos andar, para de fato termos a verdadeira alegria, a verdadeira paz e satisfação. Nos perdoe, Senhor, por nos deixarmos levar em outras direções que são contrárias, que são diferentes da Tua palavra. Nos perdoe por isso e nos ajude a nos voltarmos cada vez mais para Ti. Conceda, Senhor, sabedoria agora na leitura, na interpretação da palavra, que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossas mentes e corações, nos transformando cada vez mais para a Tua honra e Tua glória. Por Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos e pedimos. Amém. Queridos irmãos, o texto de hoje fala de um convite. Eu procurei um convite de uma festa, de uma grande festa, para lembrar isso, um convite que o Senhor faz a nós. Esse convite está em Isaías capítulo 55, os versículos 1 ao 5, que dizem o seguinte: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeições. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos,
um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Até aqui a palavra do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Queridos, nós vivemos num tempo em que nós recebemos, sim, muitos convites, mas esses convites são para um consumismo. Nós vivemos num tempo de um consumismo desenfreado. Somos atacados por todos os lados com esses convites que dizem: comprem tal coisa, adquiram tal coisa. E muitos vivem escravizados por isso. Mal recebem seu dinheiro de um trabalho penoso e suado e já o depositam em coisas que as propagandas nos dizem serem necessárias e urgentes. E muitas pessoas vivem endividadas por isso. No nosso país, o número de famílias endividadas passa de 60%. E isso é preocupante. As pessoas não conseguem perceber os enganos, falsidades, mentiras das propagandas. De certa forma, isso também é consequência de um anseio dentro de nós, anseio do qual nós falamos dias atrás. Nós investimos muito tempo, esforço, bens nessa loucura de consumismo, e com isso nós acabamos fazendo vista grossa para algumas necessidades reais. Mas será que precisamos mesmo viver nesse ritmo? Será que isso faz bem para nós, para as pessoas que vivem ao nosso redor, que nós amamos? Esse texto de hoje nos chama para a confiança, para a providência do Senhor. Trata-se do último convite que o Senhor fez ao povo para participarem das bênçãos da aliança que começou lá com Abraão. No tempo de Isaías, o povo de Israel e de Judá estavam completamente perdidos, afastados do Senhor. Eles se tornaram autoconfiantes em seus bens, em sua força, e o pior de tudo, eles buscavam auxílio em outros deuses, para suas crises, para os seus dilemas. Depositavam sua confiança em outros deuses. Esqueceram-se completamente do Deus que os tirou do Egito, que lhes sustentou durante longo período no deserto e que lhes deu as melhores terras que eles poderiam imaginar. Esqueceram-se do Deus que verdadeiramente os sustentava. E por isso os dois reinos de Judá e de Israel estavam à beira de um colapso, de muito sofrimento. No Antigo Testamento, o anseio por Deus é comparado ao anseio por água e comida. É um anseio profundo por aquilo pelo qual depende a nossa vida, por manutenção, por cuidado em todos os sentidos. A maneira como o texto nos apresenta, com a palavra vinde, se assemelha muito ao som ouvido num mercado público. Muitas pessoas gritando e anunciando o seu produto, ofertando. Aqui, no caso do nosso texto, fala em água, pão, leite e vinho. Ele chama os sedentos para se achegarem, para beberem da água que nunca se acaba, que sacia verdadeiramente.
Esse chamado e convite não é apenas para as pessoas que têm condições de comprar, mas é para todos, para todas as pessoas. E se a gente pensa, a água naquela região era algo escasso, mas Deus estava oferecendo satisfação em abundância e fartura. Esse convite é feito a todos. Ele chama aos que não possuem dinheiro a virem, comprarem, comerem de tudo que é bom, à vontade. Essa compra pode ser feita na conta do Senhor. Ele garante. O Senhor nos oferece tudo o que é necessário e em abundância e de graça. O convite não é uma obrigação. Ninguém era obrigado a atender o chamado, mas esse era o último convite. E, portanto, exigia resposta rápida e urgente. Notem que a palavra vinde ou venham, em algumas outras traduções, aparece em 5 vezes no texto de hoje. Existe uma ênfase bem forte nesse convite. O vinho e leite eram símbolos de fartura, de prazer, de nutrição. As grandes bênçãos espirituais são comparadas a um grande banquete, a uma grande festa. Interessante que, antes de chamar a atenção do povo, os advertindo, Deus faz primeiro o convite. Após o convite, o profeta chama a atenção do povo e os exorta a avaliarem suas vidas, onde eles gastavam seu dinheiro, seu tempo, seu trabalho. As coisas que não podem satisfazer são as mesmas em todas as épocas. Riquezas, fama, poder, consolo, prazeres. Quem corre atrás dessas coisas, como disse o autor de Eclesiastes, corre atrás do vento. Ou eu lembrei de uma brincadeira de criança, essa em que a gente assopra e faz bolhas de sabão. Creio que muitos já fizeram isso. Quando nós pegamos a bolha, não sobra nada. Ela é bonita. Ela talvez seja desejável. Mas, queridos, quando nós falamos de brincadeira é uma coisa. Quando nós falamos de vida e salvação é outra. Nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos ficar correndo atrás de ilusões, achando que outras coisas vão preencher esse vazio, dar alguma satisfação a nós. Quando nós conseguirmos pegar aquilo que nós tanto desejamos, tanto ansiamos, e segurar aquilo, nós teremos essa mesma sensação de quando nós pegamos uma bolha de sabão. Se acaba, some no ar. E normalmente o que acontece depois, corremos atrás de outra. E quando nós pegarmos, a mesma sensação, nada. Em troca dessas coisas que a maioria das pessoas dão tudo de si para conseguir, onde depositam toda a sua esperança, confiança, saúde, bens, mas quando adquirem, se frustram. Queridos, Deus nos oferece e nos chama
a avaliarmos o que realmente é importante e necessário. Ele questiona o porquê de gastarmos tanto tempo, tanto dinheiro, tanto empenho naquilo que não satisfaz. Mas o Senhor está falando que existem coisas dignas de serem adquiridas. E Ele quer ofertar isso. Aquilo que é mais fino, que é mais caro, aquilo que é delicioso, que satisfaz. Ele nos chama para entrarmos na sua festa. Ele nos faz o convite para nos fartarmos na sua presença. Aliás, é na presença do Senhor, e só na presença do Senhor, que nós ficamos realmente satisfeitos. É um chamado a ouvirmos o apelo do Senhor, para que tenhamos vida verdadeira. E um exemplo disso foi a aliança feita com Davi. Essa era uma aliança eterna, que se cumpriu em Jesus Cristo. Era um descendente de Davi, Jesus. Este rei foi um líder muito importante para o povo de Israel, que testemunhou o amor, a fidelidade de Deus na sua vida, o cuidado do Senhor. Todos os povos ao redor de Israel, durante o governo de Davi, perceberam o agir de Deus na sua vida e no reino. Todos percebiam que o Deus de Davi, sim, era quem fornecia tudo de bom, de melhor para o seu povo. Queridos irmãos, a ressurreição de Cristo foi uma prova da fidelidade de Deus à promessa feita a Davi. Como afirma o apóstolo Paulo, o fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Atos 13, versículo 34. Cristo, o descendente de Davi, tem um esplendor ainda maior que o seu ancestral. Ele chamou todos os povos a si. E muitos de muitas nações se voltaram e se voltam para Ele com todo o seu ser. Experimentaram e experimentam da sua fartura, do seu amor, se deliciam da sua presença, da sua graça. Queridos irmãos, voltando à questão das nossas aventuras em busca de coisas que não satisfazem, eu me lembrei das palavras do Senhor ao povo de Israel na saída do deserto. Assim Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8, versículo 3. O próprio Senhor Jesus as mencionou contra o diabo na tentação do deserto, em Mateus 4:4. A palavra que procede da boca de Deus, ela gera esperança, ela gera vida e satisfação eterna. Os seus ensinamentos nos orientam para que aproveitemos as bênçãos de uma forma sadia e satisfatória. Tudo que é diferente dos ensinamentos do Senhor nos conduzem ao cansaço, à frustração, ao desespero. Por isso Cristo também disse: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4, 13 e 14. Outra vez Jesus também disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6,35. E ao final da Bíblia, ele disse novamente: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Apocalipse 21, versículo 6. O convite está feito. Qual vai ser a sua decisão? Avaliemos, queridos irmãos, onde empregamos nosso tempo, talentos e bens, e equiparemos isso com o convite que o Senhor nos faz. Vamos pesar, vamos ver o que vale a pena. Aquilo que vem das mãos do Criador, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou as coisas que, quando nós pegamos, viram fumaça, se dissipam. Pensemos nisso. Busquemos andar com o Senhor. Busquemos a palavra do Senhor. Que assim seja. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, obrigado por este convite que Tu nos faz, para entrarmos na Tua festa, no Teu banquete, onde tem tudo do melhor para nos satisfazer, para nos alegrar, e Tu queres se alegrar na nossa presença. Ajuda-nos, Senhor, a escolhermos a Ti e a entregarmos verdadeiramente tudo, todo o nosso ser a Ti. Clamamos, Senhor, por cada família, por cada pessoa que está ouvindo esta pregação, por cada lar da nossa paróquia, das nossas comunidades. Que o Teu Evangelho esteja adentrando cada lar, clareando os corações e mentes de cada um. Clamamos, Senhor, pelas pessoas enfermas. Lembramos de forma especial da Dona Petrônia. Cure-a, Senhor, restaure a saúde dela, o seu ânimo, o seu vigor. Cuida também da Lorene, Pai, da Dona Hilma. Te pedimos pela saúde do seu nego, da Dona Rosa, da Rosana. Também clamamos, Senhor, pelo seu Herbert. Tu estejas cuidando de cada um desses queridos irmãos, da Tami, da Deli. Envolva o Senhor com a Tua graça e os restabeleça. É o que nós te pedimos, e aquilo que não conseguimos lembrar e expressar em nossa oração, incluímos na oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um, que Ele os envolva na sua graça e na sua misericórdia. Fiquemos na paz de Cristo. Amém. Meu coração contente está, meu coração contente está, porque o Senhor já me salvou. Meu coração contente está, meu coração contente está, porque o Senhor já me salvou. Ó, quão feliz, feliz, feliz se sente a alma com Jesus, com a paz que nenhum outro pode dar. Ó, quão feliz, feliz, feliz se sente a alma com Jesus, com a paz que nenhum